Imagine um mundo onde a verdade é uma prisão, onde a salvação tem preço, onde a fé não liberta, mas escraviza. Durante séculos, a Europa viveu sob as sombras de um sistema religioso que ditava quem podia ou não ouvir a voz de Deus. As Escrituras estavam trancadas em línguas mortas, acessíveis apenas aos poderosos. O povo comum não podia ler, não podia questionar, não podia sequer pensar por si mesmo. A salvação era vendida como mercadoria em feiras de indulgências, e o medo era a moeda mais valiosa da igreja. Mas no meio dessa escuridão, Deus levantou um homem, não um rei, não um guerreiro, não um nobre, um simples monge, um homem que, ao enfrentar a tempestade mais violenta de sua vida, fez um voto desesperado. Santa Ana, me salva, e me tornarei monge. E assim começou a jornada de Martinho Lutero, um homem atormentado pela culpa, que buscava um Deus que parecia sempre distante, sempre irado, sempre inalcançável. Ele se flagelava, jejuava até a exaustão, confessava seus pecados por horas, mas quanto mais tentava se aproximar de Deus, mais sentia o peso da condenação. Até que um dia ele descobriu a verdade. E essa verdade não veio de um papa, nem de um concílio, mas das próprias páginas das Escrituras. O justo viverá pela fé. Era simples, era revolucionário, era perigoso. Durante séculos, as Escrituras estavam trancadas em uma língua que o povo não entendia. A salvação era vendida como mercadoria. O medo era usado como ferramenta e a fé parecia ter sido esquecida. Mas então Deus levantou um homem. Não um rei, não um general, mas um monge que ousou enfrentar o império mais poderoso da terra. Hoje você vai conhecer a história de Martinho Lutero, o homem que ousou se levantar contra o sistema religioso de sua época e deu início ao que chamamos de Reforma Protestante. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Desde pequeno foi ensinado a temer a Deus. Mas esse Deus parecia distante, bravo e inacessível. Aos 21 anos, foi surpreendido por uma tempestade tão violenta que fez uma oração desesperada. Santa Ana, me salva e me tornarei monge. Ele sobreviveu e manteve sua palavra. Entrou para um mosteiro e mergulhou na vida religiosa. Jejuava, se confessava, dormia no chão. Mas quanto mais tentava agradar a Deus, mais sentia culpa. Em 1517, Lutero fez algo que mudaria a história da humanidade. Ele pregou na porta da igreja de Wittenberg um documento com 95 teses. Nele, denunciava os abusos da igreja, as indulgências, a venda da salvação, o desvio das escrituras. Não era um ataque, era um clamor por reforma. Mas o mundo ouviu como uma guerra. Lutero foi chamado a se retratar diante do império. Na dieta de Worms, ele ouviu: "Você vai negar o que escreveu?" E então respondeu, com uma fé que ecoa até hoje: "Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Aqui estou. Que Deus me ajude. Amém." Ele foi considerado um herege, procurado, caçado, mas Deus preparou um esconderijo. Num castelo em Wartburg, Lutero ficou oculto por quase um ano. E ali fez algo ainda mais revolucionário. Traduziu a Bíblia para o alemão. Pela primeira vez, o povo simples podia ler a palavra com os próprios olhos. Lutero voltou a Wittenberg e continuou pregando. Escreveu hinos, ensinou o povo. Casou-se com uma ex-freira chamada Catarina von Bora. Teve filhos. Ele não fundou uma nova religião, ele apenas quis voltar às raízes. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus glória. A reforma protestante se espalhou como fogo. Milhares abandonaram os erros, milhões voltaram à Bíblia. Martinho Lutero morreu em 1546.
Ele foi declarado herege, foi caçado, foi marcado para morrer. Mas Deus tinha outros planos. Escondido em um castelo, Lutero fez algo ainda mais radical do que desafiar o Papa. Ele colocou a Bíblia nas mãos do povo. Pela primeira vez, camponeses, artesãos, mães, filhos, qualquer pessoa podia ler a palavra de Deus em sua própria língua, e esse ato mudou tudo. Hoje você segura uma Bíblia em suas mãos porque um homem ousou dizer não ao sistema. Mas essa história não é só sobre o passado, é sobre você. Porque Lutero não lutou apenas por liberdade religiosa, ele lutou por verdade. Lutero enfrentou a morte para que você pudesse ler a Bíblia hoje. Mas e você? O que tem feito com essa liberdade? Tem vivido uma fé conformada, morna, que não desafia o mundo, nem honra o sacrifício daqueles que pagaram o preço pela verdade? Ou tem vivido uma fé pela qual vale a pena morrer? Lutero não queria fama, não queria um nome em monumentos. Ele queria obediência. E hoje, a pergunta que ecoa através dos séculos é: você está obedecendo à verdade que custou tanto sangue para chegar até você? Se essa história tocou seu coração, escreva graça e compartilhe seu testemunho com a palavra nos comentários. Porque foi pela graça que Lutero descobriu a verdade. E é pela graça que você ainda pode vivê-la hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fé não é sobre religião, mas sobre um relacionamento com Cristo. E se inscreva no canal, porque a reforma não acabou. Ela só começa quando nós nos levantamos.